Vamos lá, vamos em frente. Sacode tudo aí, vamos em frente, vamos nos encher da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia, já chegando perto do Apocalipse, você encontra as cartas de Pedro. Um pouquinho antes das cartas de João. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Pedro. Aleluia. Capítulo de número 13. Segunda Pedro 13. E nós vamos ler apenas um versículo, depois vamos falar um pouco mais sobre essa passagem. Os irmãos encontraram 2 Pedro 3? Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Vamos lá então. 18, confirmando aqui, tá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém, igreja? Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Aleluia. Senhor Deus, o texto da início dessa mensagem foi lido, acabei de lê-lo, e a tua igreja está em espírito comigo, Senhor, orando para que venha o discernimento pela unção do teu Espírito Santo. Pai, pela mente humana nós não podemos compreendê-lo, é impossível. A nossa mente é natural, humana, bloqueada pelo pecado, pelos sentimentos carnais. Mas o teu Espírito tem liberdade de agir em nós, de interceder por nossas orações. Neste momento nós pedimos que venha a unção do teu Espírito para nos dar discernimento e que nós possamos sair daqui sendo renovados, fortalecidos, cheios da tua graça, transformados pelo teu poder em nome de Jesus. Amém, igreja? Vou ler de novo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Ou seja, algumas pessoas vão dizer e para sempre, né? Ou eternamente. Irmãos e irmãs em Cristo, o apóstolo Pedro, nessa ocasião, está sendo usado pelo Espírito Santo para advertir a igreja de Jesus sobre acontecimentos que ocorreriam, que já estão ocorrendo no final dos tempos. Essa passagem é aquela revelada, que revela, na verdade, de qual forma vai acabar esse mundo. Exatamente essa passagem, onde nós lemos por várias vezes já, de que forma que vai acabar esse mundo. Como ele vai chegar no fim, que é uma grande explosão, através do fogo, né? Nós lemos sempre isso ali no capítulo 3, essa é a passagem. E lá no capítulo 2, o Espírito Santo está nos advertindo, através de Pedro, a vigiarmos com os falsos profetas, os falsos mestres. Olha lá o capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas e no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Está vendo? Quantos que vão seguir esses homens? Muitos. Quantos que a Bíblia fala que vão ser salvos? Poucos. Percebeu? Estão ligados agora? O pastor está tentando alertar a igreja. Pedro, pelo Espírito Santo, nos alerta. Cuidado, no final dos tempos vai aparecer um monte de falso mestre que vai introduzir várias heresias e muitos vão seguir eles. Enfim. E quando nós chegamos agora no capítulo 3, Pedro está revelando, então, nesse momento, no versículo 18, a necessidade do cristão viver uma vida reta. O capítulo 3 é o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, tentando mostrar para o cristão que vai ler essa passagem, ou que vai ouvi-la, que deve viver uma vida reta, andar o tempo todo com o Espírito Santo e está se aprofundando cada vez mais na palavra. Peça para Deus essa sede, essa fome de aprender, amados. E Deus vai te dar. Por isso que ele vai dizer, antes crescerem na graça e no conhecimento, ou seja, nas bênçãos, na proteção, né? Vou ler de novo. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando é graça, é crescer nas bênçãos, na proteção, nas bênçãos. Nós vivemos debaixo da graça.
de favores imerecidos. Amém, amém? Então, antes crescei, cresçam mais na graça. Quanto mais graça vocês tiverem, quanto mais fé vocês tiverem, mais protegidos vocês estarão, e mais vocês darão testemunho da minha glória, diz o Senhor, nas suas vidas, e mais atrairão mais para mim. Diga amém? Então, por isso que cresçam na graça, cresçam nas bênçãos que eu tenho para dar para vocês, na proteção e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Ou seja, procurem crescer, mas com entendimento. Eu convido vocês a ir lá, lembrar, não sei lá, mas lembre que agora há pouco eu abri João 8,32, que ele fala: conhecereis a verdade. E aqui Paulo Pedro dizendo, antes cresçam na graça e no conhecimento. E Jesus está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse é o maior desejo do Deus Pai. Lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, ele fala claramente: Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade, sejam salvos. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, lá está bem claro isso. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno, à plenitude do conhecimento de Deus, dele, e através de Jesus. Não tem outro meio de conhecer Deus, porque Jesus já declarou isso: eu sou a verdade, eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai, se não tem como vocês irem até o meu Pai. Não há, se não for através de mim, através da palavra. E não é só ler, é achar bonitinho: já li a Bíblia toda. Você entendeu a Bíblia? Não entendi. Então você não leu o Espírito. Você não aprendeu nada, você apenas conheceu, mas não entendeu. E aí meu povo sofre por falta de entendimento. Amém? Então, se você tem que aprender, aprenda de quem tem condições de te ensinar. E o Espírito Santo vai te ensinar. E vai testificar no teu coração que está sendo ensinado. Lá em Mateus capítulo 11, e no versículo 29, Jesus deixa claro quem ele é. Qual as características de quem realmente está cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer que é no versículo 29, Mateus 11, 29. Ele fala, 28 ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, algumas das pessoas vão dizer oprimidos, né? E eu lhes darei descanso. É a tradução que eu tenho. No versículo 29, na tradução que eu tenho, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha, aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração. E aí então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo, versículo 30, é suave, o meu fardo é leve. Diga amém? Então, amados, esse é o contexto da carta, a segunda carta de Pedro. Nós temos no capítulo 3, então ele está divertindo o povo cristão, daquela época, e já também falando dos tempos finais, que apareceriam muitos falsos profetas, e que eles serão seguidos por multidões, por causa dos sinais que eles fazem. Não se esqueça que a Bíblia, no final dos tempos, serão feitos muitos sinais de maravilha pelo diabo, tá? Se possível enganar até os próprios eleitos. Amém? Então temos que vigiar. Por que vocês acham que Deus mandou então uma pausa em várias coisas aqui na igreja que a gente fazia antes? Meus amigos, não chegam em mim, olha, eu respeito, eu entendo. Eles acham que é o pastor que decide as coisas. Eu até entendo, eu respeito. Deus fala: não fica triste, não pensa nada do que você está pensando agora, porque eles não sabem o que é. Eles não têm essa convicção ainda que não é você. Apenas você faz o que eu mando. Então, quando você chegar e falar: mas é aquilo que eles faziam antes, aquele jejum, aquelas coisas, Deus tinha aquelas coisas maravilhosas. Deus mandou parar. Porque ele chegou o tempo de vocês crescerem. Amém? A professora do primeiro aninho, não sei de vocês, a minha pegava na minha mão para escrever. Eu não conseguia escrever. Eu lembro daquela professora chamada Lúcia, a mulher que eu nunca esqueço ela. Minha mãe largou e chorava, e ela foi que me consolou. E ela se pegava na minha mão, a professora Lúcia tinha um carinho comigo, assim, eu era um chorão, né? Chorando, nossa. Eu fiquei acho que uma semana chorando na sala de aula, e ela tinha muita paciência. Ela pegava na minha mão, escrevia, para mim aprender o AE, o ON, né? AE e ON, né? E assim por diante. Então, Deus também fez isso aí conosco no tempo. Mas peraí, a Lúcia, nem sei se ela vive mais, a professora Lúcia. Nem sei se ela vive mais. Já passou, eu não estou mais, não preciso que ela pegue na minha mão mais, nem sei onde ela está. Se ela está com o Senhor, se ela não está. Mas vocês entendem? Eu tive que crescer, passei por uma outra professora, para outros professores, fui crescendo, então tá bom. E assim tem que crescer. Deus quer que nós cresçamos. O que você via que ele fazia antes, fique no saudade do que ele fazia. Fique na expectativa do que ele quer fazer na sua vida ainda. E te usar. Diga amém. Mas para isso você precisa
está realmente crescido, amadurecido, para ser instrumento dele. Amém? O aluno não vê a hora de pegar o diploma e falar, eu me formei, agora sou um doutor, né? Sou um doutor, vou poder agora atender os pacientes. Então tá bom, agora vai colocar em prática tudo que você aprendeu. Se ficar só balançando um negócio aqui na mão, não dá nada, vai cartucho que vai meio, né? Mas não vai acontecer nada, você tem que ir para a prática, você tem que seguir a tua carreira. Os professores que te ensinavam, que te acompanhavam, não vão mais acompanhar. Amém? E assim é nosso Deus também falando conosco, gente. Olha, chegou a hora do crescimento. Então, o apóstolo Pedro aqui estava falando, ó, antes vocês cresçam na graça, vão aparecer muitos falsos profetas, trazendo heresias, tomem cuidado, vai acontecer coisas terríveis na terra. Alguns vão até apostatar, muitos vão apostatar. Se você ler o capítulo 2 e 3, vai chegar no capítulo 3 que ele vai dizer aquela passagem. E no final dos tempos vão aparecer os escarnecedores, que vão escarnecer de Deus, vão dar risada, brincar, falar que nada, essa conversa é fiada. Aí procura o capítulo 3, 2 Pedro, você olha com Julião, para me falar com certeza para você, vamos falar errado no versículo. É 2 Pedro, capítulo 3. Então, olha que Deus revela aqui nessa carta de Pedro, que vão aparecer os escarnecedores mesmo. Aqueles que vão falar, você está indo para a igreja? Entendeu? Então, aqui ó, no final dos tempos, versículo de número 3. Saibam que antes que no final dos tempos, nos últimos dias, vão surgir os escarnecedores, que zombarão segundo as suas próprias paixões, ou seja, pela carne. Eles vão dizer que houve a promessa da vinda do Senhor, desde os antepassados, desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio. Versículo 5 vai dizer que eles fazem isso porque querem. Eles esquecem que há muito tempo atrás, pela palavra de Deus, aconteceu o quê? O mundo foi afogado em águas. Deus falou com um servo dele, e ele veio de novo e matou a todos. Só não matou aqueles que criam, né? Foi aquele que criou e salvou a família dele todinha. Amém? Eu e minha casa seremos o Senhor. Amém. Tá bom? Então ele, Noé criou e fez o que? Se defendeu a sua família. Né? Ele tinha autoridade, ele tinha postura, ele realmente, a fé dele era respeitada, a tal ponto da esposa seguir, achar que podia aparecer um maluco, tipo uma mulher de Jó, fala, para com isso, irmão, você é um maluco, que ele construiu um baita de uma arca desse tamanho aqui no deserto, onde não chove de forma alguma, os pinguinhos dá de vez em quando na madrugada, só aí, os pessoas escarneciam, anos e anos, construindo uma arca daquele tamanho, todo dia passava alguém e zombava, eita, não sei que esse negócio tem aí, vai chover, né? Viviam, zombavam. Como vocês hoje, está indo para a igreja? Eu estou indo para a farra. Né? Uma hora vai fechar a arca, uma hora vai tocar a trompeta. Amém? E aí, né? E aí? Vocês estão ligados no que Deus está mandando dizer? Então, crescei na graça e no conhecimento, porque isso vai te salvar a tua alma, meu irmão. E se você for muito esperto, sábio, vamos falar a palavra sábio, obrigado, se você não tiver certeza qual é a sabedoria, se tiver sabedoria, você vai salvar a tua casa. Amém? Se você tiver sabedoria, qual é o princípio da sabedoria? Ter um respeito a Deus. Amém? Tá? Então vamos seguir em frente? Então, esse é o contexto de 2 Pedro. Você viu aqui, tem os escarnecedores que vão aparecer no final dos tempos. Pedro não está falando daquela época, está falando do tempo final, tá? Pelo Espírito Santo. Então, agora vamos falar desse crescimento, que tanto Deus almeja que os homens cresçam, né? Até aqui vocês entenderam o contexto de 2 Pedro, ligamos algumas outras passagens. Agora vamos para o que nosso Deus quer passar hoje. Muitos crescem realmente, vamos buscar conhecimento, vamos buscar entendimento, vamos lá. Só que muitos crescem a tal ponto de usurparem ser igual a Deus, começa a querer ser igual a alguém que era para estar submisso. Começa daí. Sabe que a palavra usurpar? Sabe o que significa usurpar? Usurpar é reivindicar por direito. E muitos crescem tanto, que eles começam a achar que tem direito de exigir alguma coisa. Você está entendendo, igreja? Então, cuidado com o crescimento equivocado. É isso que Deus quer falar hoje, sobre o crescimento equivocado. Aquele crescimento que a pessoa adquire com os seus próprios meios, com a sua própria mente humana, não respeita a hierarquia que Deus criou. Você está entendendo, igreja?
Estão ligados mesmo que hoje é muito perigoso. O que mais acontece hoje é crescimentos equivocados. Deus falava no meu coração, toma cuidado, fala para o meu povo, cuidado com o crescimento equivocado. Porque muitos começam a usurpar o que não tem direito. Né? Começando, e tudo isso na Bíblia, você vê vários exemplos. Né? Podia dar N exemplos aqui, mas eu vou começar apenas por alguns. Começando pelo Lúcifer. Lá na glória, não tinha nem sido formado ainda na terra. Lá na glória, quem era Lúcifer? O anjo de luz, um querubim, né? Hoje conhecido como diabo, como Satanás, o dragão, a antiga serpente. Né? Lá no livro do profeta Ezequiel, para quem não sabe, que ele lá comigo, vamos lá junto, capítulo 28 de Ezequiel, é relatado o que aconteceu com Lúcifer. Ele cresceu, amados, cresceu demais. Ó, teve aquela expressão falar, alguém te elogia e fala, ele pareceu um sapão, olha, foi elogiado, pareceu um sapão. É assim que foi aconteceu com Lúcifer. Ele cresceu demais. Virou um sapão. Ele se encheu. Deus uma vez falou no meu coração, filho, eu vou te dar sabedoria. A sabedoria vai ser para mim de mim. Só que eu te falei isso lá atrás, falando de anos e anos atrás. Você vigia. Quando alguém chegar e te elogiar pelo que você pregou, pelo que você falou, você vai sempre se lembrar que foi o meu espírito que te usou. E essas pessoas não sabem, mas muitas vezes estão sendo usadas pelo diabo, sem eles saberem. Então, na hora você dá glórias a mim na hora. Porque a situação que te elogiar fala assim, glórias a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo mundo. Porque essa é uma das ciladas que muitos dos meus caem. Ó, se enchem, se soberbecem. Né? Viu Paulo dizendo? Para que eu não me soberbecesse e fui colocado um espinho na carne. Você já viu essa passagem? Diga amém? Amém. Entendeu? Então vamos lá em Ezequiel, capítulo 28, falando do primeiro exemplo de soberba, que foi ele que, é nele que veio a primeira soberba, né? Vamos lá? Ele que deu, então, criou dentro de você, dele mesmo esse sentimento, que não era de Deus, lógico. Ezequiel 28. Só que você não sabia, os anjos naquela ocasião tinham o livre, como você tem hoje, livre-arbítrio. De decidir se você vai obedecer ou não vai obedecer. Eles tinham esse livre-arbítrio. Foi tirado deles. Tá? Isso foi tirado. Mas eles tinham. Então vamos lá. Ezequiel 28, versículo 13. Até o 19. Vamos lá? Você estava no Éden. Antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa aqui. Esse livro aqui, Ezequiel, e essa passagem especificamente, é uma profecia contra um reinado da época. O rei Tiro, o rei de Tiro. Tá? Naquela época, esse rei recebeu essa exortação, essa profecia contra ele. Só como que Deus, eu sempre prego aqui, gente, entenda a palavra de Deus, ela é escrita com dois propósitos. O propósito físico, mundo terreno, e o propósito espiritual. Quantos já ouviram falar assim dignamente? Lembra disso? Sempre a palavra, tudo que aqui na palavra tem dois propósitos. Tudo. Então aqui é a mesma coisa. Simultaneamente, Deus deu a ordem a Ezequiel de exortar, de deixar escrito uma profecia contra aquele rei, e simultaneamente Deus está falando de Satanás. Vamos lá? De Lúcifer. Deus deixa registrado como foi a queda de Lúcifer aqui. Então vamos lá. Essa passagem aqui vai começar. Se você quer ter certeza disso aí, você pode ler o versículo 1 do capítulo 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diga ao rei de Tiro, governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração, aí vai. Né? Agora vamos para o que ele vai falar do que aconteceu com o diabo. Versículo 13, Lúcifer. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo, nossa, nem sei isso, carbunclo, uma pedra muito preciosa, carbunclo, e esmeralda. Ainda dentro do versículo 13, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Olha, está falando de Lúcifer aqui, amados. Você foi ungido, versículo 14, como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Ainda dentro do versículo 14, você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você andava comigo. Olha o que Deus fala, você andava comigo, lado a lado. Né? Versículo de número 15. Você era inculpável, ou seja, perfeito em todos os seus caminhos.
desde o dia que foi criado, até o dia que se achou maldade em você. Versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, aqui você tem que ligar as duas coisas, tá? O comércio do retiro é um comércio maligno, tá? É um comércio maligno. Então aqui está sendo falado das duas coisas, tá? Simultaneamente. O tipo de negócio que ele fazia era nojento. Então, aqui Deus está falando simultaneamente. Por meio do seu amplo comércio, aqui ele vai falar do orgulho, né? Se você se encheu de violência e pecou, por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Olha ele falando simultaneamente dos dois reinos aí, ó. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Versículo 18. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas no chão, à vista de todos que estavam te observando. E o versículo 19. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo e chegou o seu terrível fim. Simplesmente você não mais existirá. Está conhecendo Deus melhor? Um pouquinho melhor? Esse é o Deus Criador. É o Deus que não tolera pecado. É o Deus que não, de forma alguma, compadece com coisa errada. Então está aí. Há outros exemplos bíblicos. De que se encheu o Satanás? Lúcifer. Se encheu de soberba, né? Se encheu de vaidade, se encheu de orgulho. Né? Ele tinha tudo. Deus fez ele perfeito. Um querubim perfeito. Mas ele se encheu. E assim está cheio de pessoas assim. Cresceu demais. Há muitos outros que nos relatos bíblicos também acabaram crescendo de forma equivocada. Deixaram de crescer dentro deles também sentimentos que não procedem de Deus, obviamente. Por exemplo, Saul, né? Saul foi ungido da tribo de Benjamim para ser o primeiro rei de Israel. Só que ele deixou que o espírito de engano entrasse no coração dele. E ele tornou ele soberbo também, arrogante, né? Ele achou que tinha autoridade de fazer algo que só o sacerdócio podia fazer. Eu sou o rei, eu sou o máximo, vou entrar dentro do templo, eu vou fazer o que eu tenho direito de fazer aquilo lá. Vou fazer oferta, não pode fazer oferenda. Era só o sacerdote que podia entrar no templo. Eu vou lá porque eu sou rei. Então, tomar decisões sem consultar Deus, né? E ele se sobreviveu, deixou sentimentos que não procedem de Deus entrar no coração dele. Cresceu demais. Tantos outros cometeram erros abomináveis ao Deus que perderam o brilho do primeiro amor, infelizmente. Quantas pessoas, amadas? Nesse mês eu vi umas pessoas que congregaram aqui. Meu Deus do céu. Falei, Senhor, cadê aquele brilho? Cadê aquela coisa linda que eu vi naquele meu filho, naquela minha filha? Cadê? O Senhor falou, apagou. Apagou-se. Meu Deus. Até o profeta Jonas, amados. Quase que esse também vai comer Bebel, hein? Quase. Se não se arrependesse de um peixe grande lá, barriga do peixe grande, aquelas trevas que ele ficou, você nunca saberia que houve um profeta Jonas. Mas graças a Deus que ele se arrependeu, né? Ele cresceu demais na sua própria fama. Ele era, para quem não sabe, o profeta Jonas era um profeta ainda mega conhecido naquela região. Era um homem muito respeitado. Os reis, mesmo sendo reis de outras nações, tinham respeito, tinham medo dele. Então Deus, sabendo que ele era assim, falou: Jonas, dispõe-te. Deus não falou dispõe, porque sabia que ele não ia se dispor. Dispõe-te, vá para Nínive. E lá você vai dizer àquele povo: isso, que eu estou vendo o que eles estão fazendo, eu abomino tudo que lá, eu vou destruir eles tudo isso, eles vou mandar fogo queimar, vou destruir aquela cidade. Se eles não se converterem. Prega para eles e diz: se eles não se converterem, eu vou destruir aquela nação, aquela cidade. Ele falou o quê? Vou acabar com a minha fama, né? Minha fama é de quem falou acontece, o que eu falo acontece. Ele deixou isso entrar no coração dele, não. Ele quis ver, ele julgou, ele quis ser Deus, ele julgou. Não, Deus quer que eu vou lá
aconselhar eles, com certeza, se eu falar, eles vão se compreender. E o que eu preguei contra aquela cidade? A destruição dela. O que vai acontecer com a minha fama? Olha só, amados. Deus me revelou isso tudinho, amados. Eu estava no coração dele. É Deus que conhece o coração do homem. Ele não foi porque ele não quis colocar em xeque a fama dele. Aí o que acontece? A Essa não vai, foi para outro lugar, resolveu então ir para o lado oposto onde te mandei. Tá bom, não tem problema nenhum, não peixe. Você vai engolir alguém daqui a pouquinho. Se prepara, eu vou te mandar alguém para dentro do teu ventre. Então, amados, nosso Deus não é esse Deus que as pessoas estão pregando, esses coaches estão pregando, não. Esse é o Deus que você viu aqui agora. Que não teve, com ele não teve esse pecado, não. Você é tão difícil, perfeito, Lúcifer, né? Você virou o que está virando, então tá bom, não tem problema. Simplesmente você não vai existir mais. Só isso. O dia que eu fechar o abismo, nunca mais vou lembrar de você. Simplesmente vai acontecer isso. E Deus está demorando fazer isso por quê? Porque Ele sabe que Ele está arrastando um monte. E se Ele não salvar as almas, um monte vão ser. E também tem um outro propósito. Você não sabe, se você não sabe, foi um terço dos exércitos de Deus que Ele converteu para Ele, o diabo, quando Ele era Lúcifer. Então Deus, no seu coração, isso é revelação de Deus para mim, meu amado. Isso não tem nenhum lugar na Escritura. Acredite quem quiser. Eu não estou aqui preocupado com isso. Estou preocupado em passar o Deus que passou. Deus revelou para mim isso. Ele falou assim: filho, o tempo é meu, porque eu que determinei no meu coração quantas vezes eu quero de juros, que você chama de correção monetária, do que ele me roubou. Eu já determinei. Só eu determinei. Quando chegar ao número que eu quero, eu dou o basta. Então, amados, eu não sei aonde já está essa prestação de contas. Vocês estão entendendo? Eu não sei quantos anjos que ele derrubou. A Bíblia fala que foi um terço dos exércitos de Deus. Meu Deus do céu. Para pensar, mas um terço. Deve ser muito anjo. Então Deus, e quantas almas que ele destruiu, quantas almas que ele arrastou. Então agora Deus está reivindicando o que é dele de volta. Só que com juros e correção monetária. Então isso nós não sabemos do tempo. Deus determinou isso no coração dele. Entende agora? Então não está demorando como os homens pensam, não. Aqueles que morrem antes desse grande acontecimento, eles não morrem, estão descansando, esperando o Senhor. Vão entrar na glória eterna, sorrindo, feliz da vida, que vai no mundo do Senhor dos Ares. Aleluia por isso, amém? Enfim, irmãos, só para você entender esses exemplos todos que foi dado. Hoje Deus quer que, mais uma vez, nós entendamos que o diabo é astuto, é sagaz, é especialista em fazer aquele que está buscando a Deus não conhecer Deus como deve ser conhecido. Ele é especialista nisso, tornar você um religioso. Ele está pouco preocupado se você é religioso, você está indo para a igreja, se não está, se você diz que é da placa tal, da placa Y, não sei. Ele está pouco preocupado com isso. Ele está preocupado com uma coisa: que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Não é o crescimento equivocado que Deus quer que você cresça. Aí eu vou engolir livro agora, vou comprar livro, vou ler Bíblia, vou ler. Não é esse crescimento que Deus está falando. É esse crescimento aqui, ó. Esse crescimento que você está tendo. E você tem que se ver isso na tua própria vida. Se não está acontecendo na tua vida, hoje eu conversava com uma pessoa que está aqui no nosso meio, não vou falar quem é, porque senão vai se exaltar, não vai se exaltar, porque é uma mulher de Deus. Mas ela falou: hoje, pastor, eu estou amadurecida tanto que hoje eu só vivo o Senhor. Minha vida é o Senhor. Ele é prioridade zero na minha vida. Entendeu? Mas eu cresci. Eu cresci com as minhas surras que eu levei da vida, com meus erros, enfim. Que coisa linda melhorar isso, né? Então, é isso aí que Deus quer. Nós vamos errar muito, vamos tropeçar muito. Ele vai permitir que nós passemos por aflições, por tribulações, mas tudo para o nosso crescimento. Mas o crescimento é assim que dá. É ensinando, colocando firmemente no deserto. É lá no deserto que vai ensinar. É na luta mesmo. Ali você vai colocar em prática tudo que você está aprendendo. Então, não se pense que você vai ter facilidade. Não vai ter, não. Isso é pregação de coach. Aqui é pregação que você vai entender de uma forma bem clara. Jesus é porta estreita, não é qualquer um que acerta entrar por essa porta. Poucos se acertam. É um caminho muito apertado. Não é todos que conseguem entrar nesse caminho. Então, fique bem atento do que é Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Tá? Para você não ser enganado e não ouvir o toque da trompeta. Misericórdia. Né? Então Deus quer que nós entendamos que o bicho é sagaz. Esse tal de Lúcifer, hoje, diabo, Satanás, serpente, diabo, dragão, sei lá, né?
Ele é astuto, ele é sagaz, ele tem uma facilidade de convencer o homem a parar de crescer da forma correta e crescer equivocadamente, você não faz ideia. Então não é raro, amados, nós vemos pessoas crescendo de forma equivocada. Por exemplo, quantas esposas, quantos maridos, quantos casais, você compra uma casa, que o seu cônjuge ficou muito pequeno para ele ou para ela. Cresci demais. Agora eu estudei, agora estou muito grande. Esse homem ficou muito burro perto de mim. Essa mulher não serve mais para mim. Cresci demais. Eu sei de um casal que hoje ele é o que ele é, um grande advogado, mês passado aniversário do Rodrigo, um grande amigo meu, um grande advogado, que a mulher dele, só que ele não amou a mulher dele. A mulher dele trabalhava lá fora, enquanto ele estudava, à noite fazia coxinha, e nas horas de folga do almoço dela, ela saía para vender coxinha nos bares. O marido estudava. Hoje ele é um grande advogado que teve uma grande mulher do lado, mas ele reconhece essa mulher como uma mulher que fez ele crescer. Foi o instrumento que Deus usou para ele crescer. Diga amém? Você está entendendo? Mas tem muitos aí que acontece isso, ou a mulher ou o homem, não importa. Tá? Estou apenas estudando a mulher, porque tem esse caso. Mas pode ser com o outro, que cresce e por causa de alguém que ajudou, que foi instrumento de Deus, e agora cresci demais. Jesus, esse homem agora fala, panela, né? E agora sou um advogado. Então, essa mulher, ela continua lá, continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia. É a mesma pessoa, só que agora é esposa de um bom advogado, um advogado renomado. Mas por quê? Porque ele honrou ela. Então, Deus está querendo que você entenda isso. Muitos crescem de tal maneira que parece que não serve mais. Então, o casamento ficou o cônjuge ficou muito pequeno perto da sua formosura, da sua grandeza. Você está entendendo, irmãos? E vocês não fazem ideia que não tem caso assim, amados. Quantos funcionários, amados? Vamos para outra área, vamos para a área profissional. Quantos funcionários estavam lá passando uma desgraça, estava uma miséria, estava mal das pernas, estava perdidinho. Pedia, chorava, clamava, fazia campanha, se arrastava, pedindo que Deus abrisse uma porta. Aí Deus vai lá e toca em alguém para dar uma oportunidade. A pessoa recebe a oportunidade. Aprende, porque é ensinado a trabalhar. Né? É ensinado a trabalhar. Aí começa a se destacar. Começa a se destacar, começa a ficar muito grande. Né? Aí aquela empresa não serve mais, é muito pequena para ele, do tamanho dele. Aí começa a exigir, eu não sei qual é o seguinte, não concordo com isso não. Começa a rachar, começa a usurpar-se ser dono do negócio. Você está entendendo, igreja? Estou passando os exemplos que Deus me deu. O crescimento equivocado. Então existe crescimento equivocado em todas as áreas do homem. Na área sentimental, na área do trabalho, né? Quantos filhos, amados? E filhos então? E só crescendo com pessoas que são hoje, a custa de muito trabalho penoso dos seus pais. Vai ver a mão do pai, como é que está lá, rachada. Vai ver muitos pais que estão hoje doentes aí porque trabalharam para criar um filho. Não, você não vai sofrer como eu sofri, você vai estudar. Vou ralar, você vai estudar. Tem ou não tem isso, irmãos? Tem. E não são poucos casos, não. E quantos filhos que hoje são doutores, outras coisas parecidas, e até têm vergonha dos pais. Ixi, irmãos, isso aí é o que eu mais vejo. O que eu mais atendo é pai e mãe decepcionados, oprimidos, depressivos, porque o filho abandonou. Agora, ixi, mudou, nunca mais. Ele manda uma vez por ano uma carta, ou manda uma mensagem, uma vez por semana no WhatsApp, a gente percebe um negócio que nem ele está escrevendo. Ixi, não sempre vê isso, amado. Então, por quê? Porque cresceu demais. Os pais ficaram muito pequenos para ele, tem vergonha desses pais. É capaz até de levantar o mundo e falar assim, né? Quantos membros de igreja, hein? Chegou a área que eu pedi para Deus não deixar eu falar, mas ele falou, fala. Quantos membros de igrejas, hein? Como a nossa, por exemplo, que também cresceram a tal ponto de acharem que não cabe mais na igreja. Não, a igreja ficou muito pequena para mim. A igreja que eu nasci, que eu aprendi tudo, ficou muito pequena para mim. Eu preciso de mais espaço, preciso de mais oportunidade. Ora, usurpando o que não tem direito. Enfim, amado, até alguns ministérios cresceram tanto, que Deus,
porque isso é apenas uma palavra figurativa, né? Não é esse sentido literal. Que Deus um dia falou assim, filho, eu acho que ele falou assim, quando eu estava buscando a palavra, falou assim, até alguns ministérios cresceram tanto que eu não cabo lá dentro. Não me cabe lá dentro. Eles me excluíram, porque ficaram muito. Entendeu? Eles me excluíram. Ai, Jesus. Conclusão. O crescimento que Deus deseja ver nos seus filhos é aquele que está no manual da vida eterna, aqui na palavra. E que nós já lemos lá no começo, vamos ver de novo. Tá? Antes, 2 Pedro 3,8. Antes, crescei. Antes tem uma coisa antes, não tem? Tudo que Deus falou para vocês aqui agora, na palavra, tudo que ele falava também, dos falsos mestres, que muitos seguirão. Então, ele vai alertar, que vai acontecer os carecedores, aí ele chega nesse ponto. Antes, ou seja, então vocês vigiem, antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como nos dias da eternidade. Então, como é que Deus quer que nós cresçamos? Equivocadamente, com esses sentimentos que não procedem dele? Não. Cresçam na graça, ou seja, quanto mais graça vocês tiverem, mais bênçãos vocês tiverem, mais conhecimento vocês tiverem, vocês vão ser mais instrumentos usados por mim. Jesus Senhor. Amém? Para que ele receba a glória. Ele vai receber a glória. Sempre. Né? E outra passagem, Mateus 11, 29, que eu li também já li. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim, diz o Senhor. Por quê? Porque eu sou manso. Olha outras virtudes de Deus. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Eu sou manso e humilde. Então vocês acharão descanso para as vossas almas. Amém? E Paulo, cheio do Espírito Santo, diz claramente: sejam imitadores de quem? De Jesus. E Jesus é esse que diz aqui, ó, manso, humilde. Amém? Tá? E não seja imitador do anjo caído, porque o destino dele já está determinado por Deus. Ele simplesmente não existirá mais. Amém, igreja? Por tudo isso que nós encerramos essa mensagem e deixamos pelo Espírito Santo o tema que nós colocamos lá no grupo da igreja. Que Deus cresça e nós diminuímos ou diminuamos. Diminuamos? Então, que Deus cresça e nós diminuamos. Amém? Eu fiquei na dúvida, depois que eu passei para a minha irmã para fazer lá o chamado, eu falei para ela, mas não sei se é diminuído ou diminuamos. Tentei pesquisar, mas não achei. Eu falei, estou sentindo que diminuamos, mas agora eu vi que ela foi a fundo e pesquisou. Então, que Deus cresça e nós diminuamos. Amém? Glória a Deus. Eu convido então a igreja a colocar-se em pé em nome de Jesus. Ficaram tristes com a mensagem? Não. Que Deus testifique no coração de vocês, né? Então, que Ele cresça, meus amados. Que Ele cresça. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, precisamos mesmo que o Senhor cresça e apareça cada vez mais dentro de nosso interior, para que ao nos ver, o mundo nos ver, veja reflexo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, é necessário sim que o Senhor cresça e todos nós diminuímos, todos nós diminuamos para a Tua glória e honra, em nome de Teu Filho Jesus. Todos aqueles que vieram a esse culto, aonde o Senhor fez chegar a palavra através da rede social, ou fará ainda através do gravado, que possam todos, Pai, em espírito e em verdade, aprender a Tua palavra de coração aberto, com a mente voltada, ligada ao Teu Espírito Santo, e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, restaura as almas, transforma elas, salva, Senhor, essas almas, salva essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também se coloque em pé. Vamos todos fazer nossa oração bem brevemente, porque o horário já não perdoa. Aqueles que estão fazendo, por favor, coloque-se em pé, em nome de Jesus. Tanto iniciando quanto acabando a campanha, eu vou no meio dela. Enquanto eu vou orar aqui, eu vou pedir que vocês falem cada um com Deus individualmente sobre a sua causa. Tá bom? Os que estão iniciando, vai registrar os motivos da campanha, mesmo que a folha está em branco ainda. E aí na rede social, a mesma coisa. Você está iniciando, já preencheu a campanha, então você vai apresentá-la agora em oração. Está no meio da campanha, está finalizando ela, você vai falar para Deus a força para você manter firme nesse propósito e esperar com paciência no Senhor, que tudo é no tempo dele. Apenas tome posse da bênção, em nome de Jesus.
Fale com Deus e louve, exalte a Ele, mostre a glória dele sobre a tua vida e que você realmente tenha a fé verdadeira, a convicção e certeza de que você está entregando causas na mão do Todo-Poderoso. Então, fale com Ele enquanto eu oro aqui e depois faremos uma oração uníssima, todos juntos, para que o inimigo seja envergonhado nesta igreja aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão, Senhor, seus filhos, que estão alguns iniciando a campanha, outros estão em meio da campanha e outros estão até finalizando a campanha, aqui no presencial e também pela rede social. E é no nome de Jesus que eu declaro, Pai, que aqueles que estão clamando com fé, colocando diante do teu altar, jamais serão confundidos de crer no Senhor. O nome do Senhor será glorificado, porque o Senhor dará ordem, eu tenho certeza, aos teus anjos, para que desçam com a tua glória, com a tua unção sobre cada causa, sobre cada vida, e o poder do Senhor seja liberado para restaurar, para transformar, para prosperar, para libertar, para curar e para fazer aquilo pelo qual os seus filhos estão orando e o Senhor designou a ser feito. Então, no nome de Jesus, Pai, eu quero ver testemunhos, eu quero ver teus filhos brilhando com a glória do Senhor sobre eles, Pai. Por isso eu peço, Senhor, aumenta a fé do povo, Senhor. Coloca mais determinação. Eu sei que o Senhor deu a cada um, Senhor, a porção exata da fé, para que todos tenham a mesma fé, Senhor. Então, no nome de Jesus, que essa fé não seja amortecida, seja esquecida, colocada de canto, e sim que ela seja avivada, para que haja uma carreira firme nos teus propósitos, Senhor. É no nome de Jesus que eu declaro que todos que estão orando com fé, apresentaram os seus propósitos, em nome de Jesus verão a tua glória e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Esse tempo todo que eu estou falando aqui são palavras que Deus coloca nos meus lábios para dar tempo para vocês orarem. Agora, uníssima, uma voz única, uma oração única. Digam todos, aqui no presencial e para a rede social, digam todos com a sua campanha na mão, digam, Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, na tua presença, apresentando os motivos da minha campanha. Eu tomo posse da minha bênção, porque eu sei perfeitamente a quem entreguei e a de quem receberei. Tudo vem de ti. Eu te glorifico pela minha vitória, mesmo que ainda não veja com meus olhos humanos, mas eu tomo posse pelos olhos da fé e sei que verei a tua glória nesta campanha. Diga amém? Eu concordo com a sua bênção e o nome do Senhor será glorificado com a sua fé em o nome de Jesus. Amém?
lugares ofiláceos, para declarar as bênçãos sobre cada dizimista, cada ofertante, cada semeador, cada investidor, empreendedor desta obra, que foi tocado pelo Senhor no coração e ouviu a tua voz, Pai. Muito obrigado, principalmente pelos dizimistas fiéis, pois são eles, Pai, com a fidelidade que eles têm ao Senhor, que nos dá condições de fazer projetos, de dar a manutenção desta obra e ter uma estrutura mínima adequada à tua obra, Senhor. Muito obrigado, então, pela vida dos teus filhos fiéis e aqueles que não são, Senhor. Muda a história deles, Pai, o mais rápido possível, Senhor. Faça isso para a tua glória, porque o Senhor sabe a necessidade dessa obra e a necessidade que eles têm de serem transformados. Eu abençoo a todos, mesmo os infiéis, mesmo aqueles que ainda não entenderam que não é um homem que está fazendo isso, e sim para a tua obra, e eles estão plantando numa terra fértil, e eles vão colher, porque aquele que planta colhe, aquele que dá recebe, e recebe multiplicado quantas vezes determinar para a tua glória, em nome de Jesus. E o que foi aplicado aqui, além de continuar sendo bênção para eles, será bênção e prosperidade dessa obra e daqueles que o Senhor separou para dela depender deste lugar. Amém? Graças a Deus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.